Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você está nos assistindo. Eu sou o professor Algaci, sou formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Piauí, com mestrado e doutorado em Fitotecnia com a cultura da soja, pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Nós estamos iniciando essa nova tendência das aulas virtuais. Espero que perdoe aí nossas falhas neste primeiro vídeo que utilizaremos o Excel para cálculos triviais. Tirem um bom proveito. Nós temos interesse em mostrar-lhes como fazer os cálculos mais triviais, como média, mediana, moda, média geométrica, média harmônica, que são as medidas de tendência central, os desvios para cálculo da variância do desvio padrão e o coeficiente de variação. Para este fim, selecionamos os dados hipotéticos de produtividade da cultura do milho de 10 propriedades agrícolas do Piauí. Os dados estão em toneladas por hectare. Aqui estão eles. Imaginemos que em uma propriedade foi observada 5,68 toneladas por hectare, 6,47 e assim por diante. Nós temos interesse em mostrar-lhes como fazer os cálculos rapidamente no Excel. A média mais comumente utilizada é a média aritmética. De tão comum que é utilizada, nós passamos a chamar ela simplesmente de média, mas o certo seria média aritmética simples. A outra seria a média aritmética ponderada. Para o cálculo da média aritmética simples, posicionamos o cursor nesta célula que fica ativa, apertamos no teclado igual e o Excel fica perguntando o que você quer fazer. Nós queremos a média. Ao colocar o acento, ele nos dá diversas possibilidades. As que queremos, por exemplo. Queremos a média e ele diz que retorna a média aritmética dos argumentos, que podem ser nomes e assim por diante. Clicamos duas vezes e ele está perguntando para nós qual é o número 1, ponto e vírgula, o 2, o 3 e assim por diante. Nós temos simplesmente que marcar os números e arrastar o mouse até a última célula. Ele está pedindo aqui o complemento de um parêntese. Se você não colocar, o próprio Excel coloca. O ideal é que você assuma o controle. Então você quer a média aritmética simples dos dados que vão da coluna B, linha 2, até a coluna K, linha 2. Se você quiser, também pode escrever dessa maneira. Então, Enter. Aqui está a média. Outra maneira eu posso fazer assim. Igual, escrevo tudo. Igual a média, a parênteses e sugiro B2, tanto faz maiúsculo como minúsculo, 2 pontos, que quer dizer até K2. Fecha. Observe que dá o mesmo resultado. Como aqui está arredondado para duas casas, aqui nós temos 3 casas. O arredondamento ou a eliminação ou acréscimo de casas decimais você faz aqui. Aqui nós temos aumentar casas decimais e aqui reduzir casas decimais. Reduzindo casas decimais, aumentando casas decimais. Observe que se eu reduzir, ele pode reduzir até ficar um erro. Então, nós trabalhamos na agricultura sempre com pelo menos 2 casas decimais. Pouquíssimos dados nós falamos em somente uma casa decimal. O certo é 2 casas decimais. A mediana, para quem não estiver lembrado, é com os dados na ordem da menor para o maior ou do maior para o menor. Mediana é o valor do centro. Como o valor é par, quem é o número do meio? Então o que é que fazemos? Vamos colocar em ordem crescente ou decrescente. Eu prefiro crescente. Então você vem aqui, tem esse funilzinho aqui de A a Z,
classificar, filtrar, vem aqui personalizar, expandir a seleção, não, eu quero só a parte selecionada, classificar. Agora você quer quem? Que opção você quer? A opção que ele nos dá é se você quer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então você vem aqui e diz de cima para baixo. Não, nossos dados estão da esquerda para a direita. Então da esquerda para a direita, ok. Classificar por, então eu quero qual? A linha 2, olha, linha 2, linha 2. Do menor para o maior ou do maior para o menor? Do menor para o maior, ok. E os dados estão do menor para o maior. Observe que esses dois valores, você tem 4 à direita, 4 à esquerda. Marcando eles aqui em amarelo, quer dizer o quê? Que a mediana é um valor que está no meio dos dois. Como eu faria isso? Eu vou pegar essa célula aqui, unir com essa, onde? Em mesclar célula. E vou dizer que esse valor aqui, essa célula, eu quero que ele ponha como sendo igual à média desses dois valores. E fecho o parêntese. O que eu estou dizendo? Que quando eu encontrar a média dos dois valores, eu estarei encontrando a mediana. Por quê? Porque a mediana está entre eles dois. Então a mediana é 6,23. Observe que fica no centro aqui. E acima desse valor está metade a mais, acima, metade abaixo. Então você encontrou a mediana. Outra maneira é direto no Excel. Posiciona nesta célula e faz igual a mediana não tem acento. No que você escreve ele diz mediana, retorna a mediana. Então clica duas vezes, ou então você pode escrever MED, abre parênteses, e marca os dados do seu interesse. Fecha o parêntese, Enter. A moda, relembrando, o que é moda? Moda é o valor que mais frequente está no conjunto de dados. São valores que se repetem. Observe que não tem valor repetido. Então, você, obviamente, não terá uma moda dentre estes dados. Então, você vem aqui, pede igual a moda, que no Excel é modo. Modo. Fecha o parêntese, Enter. E ele vai dizer que não determinado, não existe. A média geométrica. A média geométrica é a raiz n do produto de todos os dados. Ou seja, quantos dados são? 10. Raiz 10, né? Você tem raiz quadrada, tem raiz cúbica, nesse caso é raiz 10. Raiz 10 de quem? De 568 vezes 579 vezes 592 vezes 598 vezes 6,12 até o último. Então o produto de todos os dados gera um determinado valor. Raiz 10 deste valor é a média geométrica. No Excel você simplesmente faz igual a média, e ele pergunta aqui geométrica, 2 cliques. Ou você poderia escrever média, ponto, geométrica, aparece. 2 cliques, marca os dados, Enter. Média harmônica, a mesma coisa. Você vem aqui, igual a média, média harmônica, marca os dados e pede. Quem é a média harmônica? A média harmônica é a divisão do N, que é a quantidade de dados da amostra, pela soma dos inversos dos dados. O que é a soma dos inversos dos dados? 1 dividido por 568 mais 1 dividido por 579 mais 1 dividido por 592 até o último. Somados estes valores, você tem a soma dos inversos. Ok? Pois bem,
E os desvios? Os desvios é somente o seguinte: você quer saber o que cada valor desse desvia em relação à média, quanto cada um deles distancia-se da média. Então você vem aqui e faz que esta célula é igual a este valor menos a média. Ok? Menos a média. Enter. Então, este valor, que é a produtividade de uma das propriedades, desvia em relação à média menos 0,59, ou seja, 590 quilos a menos. Pois bem, se você quiser fazer os demais valores, esse menos a média, esse menos a média, esse outro menos a média, terá que fixar essa média. Como é que fixa essa média? Olha, ou você faz assim, ó, igual a este valor menos a média, e fica clicando de um por um, ó, igual esse valor menos a média. Ou você simplesmente arrasta para a direita. Só que para arrastar, você deverá dizer ao Excel que os demais cálculos todos deverão ser subtraídos desta média. E como é que fixa para ele saber, para o Excel saber que este valor é o que vai ser subtraído? Fixá-lo é botar um cifrão antes do B. Antes do B. Se você quisesse, se os valores dos dados estivessem em coluna, o cifrão ficaria entre B e 6. E o 6, como ele está em linha, fica antes do B. Enter. Agora você clica aqui e pode arrastar. Observe que cada valor, olha, este valor, quem é ele? Clica aqui que você sabe. Este valor é esse 598 menos a média. O outro, clica aqui em cima, é este menos a média. Observe que todos ficaram menos a média. Todos ficaram menos a média. Isso é o uso do Excel. Pois bem, qual é a vantagem de se calcular esse desvio? Simplesmente para você ver o que cada valor dispersa em relação à média. E você observe que, como você está lidando com medidas de tendência central, a tendência deles é ficar no centro. Se está no centro, os desvios somados dão zero. Como saber disso? Pedindo aqui a soma dos desvios. A soma dos valores positivos, aqueles que estão acima dela, dá igual à soma dos valores negativos. Observe, os valores que estão acima da média somados dá 1,84. Os valores abaixo da média somados dá menos 1,84. Essa aqui é coincidência, viu? Tá, positivo para a direita, negativo para a esquerda, é coincidência. Para que serve então o cálculo dos desvios? Além de você ter uma noção de quanto cada propriedade varia em relação à média, você poderá utilizá-los para o cálculo da variância, que é uma medida de dispersão. Então, como seria? O quadrado desses desvios retira os sinais, então todos os valores ao quadrado ficariam positivos, e a soma deles dividido por 10 menos 1, que é o n menos 1, é a variância. Ok? Então, vamos pegar a soma do quadrado dos desvios. Disse que esta célula é igual a este valor, aí shift, acento circunflexo 2, quer dizer que eu estou levando essa célula ao quadrado, okay? E agora basta arrastar aqui para a direita que você terá todos os demais valores ao quadrado. Se você simplesmente pegar aqui e baixar assim, o Excel entende que se esse aqui é a soma daqueles valores, ao arrastá-lo, você está querendo a soma desses outros valores. Então, é outra maneira de você fazer soma. Simplesmente, ó, Enter, pega aqui e arrasta para baixo. Outra maneira rápida de fazer soma no Excel é você marcar todas as células e deixando uma em branco. Ao clicar no símbolo de somatório, ele te dá a soma dos valores que você marcou. Se tiver alguma dúvida, clica nele de volta, marca aqui em cima
e ele te diz que apresentou para você a soma destes valores aqui que estão com esse retângulo. Pois bem, esse 1,71 é a soma dos desvios ao quadrado. Se você dividir por 10 menos 1, que seria, no caso, 9, você tem a variância. Então, quem é a variância? A variância 1,71 por 10. Vou apagar aqui para a gente fazer logo lá diretamente. Então, a variância é igual a 1,71 dividido por 9, que é 10 menos 1. Enter. Isso aqui é a variância. Para que serve então a variância? Para o cálculo de uma medida. A variância é uma medida de dispersão que indica o quanto variam os dados em relação à média. Quando é calculado, os dados ficam elevados ao quadrado. Portanto, seria a variância das produtividades, 0,19 tonelada ao quadrado por hectare ao quadrado. É um valor estranho. Então, tonelada ao quadrado, hectare ao quadrado, não faz muito sentido. Ao extrairmos a raiz quadrada, o tonelada ao quadrado e o hectare ao quadrado voltam ao seu estado original de unidade. Assim, você terá encontrado o desvio padrão, que, portanto, é igual à raiz quadrada deste valor. Raiz quadrada no Excel se escreve raiz mesmo, raiz. E abre parêntese para dizer de que valor você quer a raiz. Então você clica aqui, fecha o parêntese, Enter. Esse é o desvio padrão que está aí com 5 casas decimais, que você poderá reduzi-las aqui em cima. Reduzir casas decimais, deixando com 2 casas. Pois bem, outra maneira de encontrá-los, sem ter todo esse trabalho de calcular desvios, elevar ao quadrado, dividir por 10 menos 1, é você simplesmente dizer que você quer, botar aqui em negrito, você quer igual a variância. Então, variância. Variância A, que está aqui escrito, que é a variância amostral. Simplesmente vá também é a variância amostral. Fique à vontade. Clica aqui, variância amostral, de quais valores? Dos valores obtidos na amostragem. Portanto, fecha o parêntese, Enter. E você terá encontrado o mesmo que encontrou por aquele outro caminho. E o desvio padrão? Idem, igual a desv. Aí ele pergunta, desvio médio? Não. E o que é o desvio médio? Desvio médio é você somar os desvios sem levar em conta os sinais e dividir por 10. Não é um valor muito interessante. Nós, da experimentação, preferimos o desvio padrão, que nos dá uma ideia de variabilidade dos dados, que vai ser mais facilmente entendível quando fizermos o cálculo do coeficiente de variação. Então, o desvio padrão que queremos é o desvio PAD, no caso, o desvio PAD amostral. Ou esse aqui, desvio PAD A, ou esse aqui, desvio PAD, simplesmente. E marcamos os dados que queremos o desvio padrão. Fechamos o parêntese, Enter. Observe que o valor é o mesmo. Eu reduzo aqui as casas decimais e tenho aí o desvio padrão. E o que é o coeficiente de variação? Veja só, se eu perguntar para você como estão essas propriedades em relação à produtividade. Tem propriedades produzindo quase 7 toneladas por hectare, tem propriedades abaixo de 5,6 toneladas por hectare. O 0,44 diz o quê? Que elas estão variando para mais e para menos em torno de 450 kg. Propriedades que estão da média para mais 454 kg ou 0,44 toneladas por hectare. Propriedades que estão da média para menos 0,44. Então, não é muito inteligível. Quando nós calculamos o coeficiente de variação, eles nos transformam em percentual. Observe que falar de percentual sempre é mais fácil de entender. Como é que é o CV então? O CV é a divisão do desvio padrão pela média.
transformado em percentual. Ou seja, como toda porcentagem é uma regra de 3. 6,27 é 100%. 0,44 é quanto? Então, 0,44, que é o desvio padrão, dividido pela média aritmética simples, 6,27, e o resultado multiplicado por 100, você terá encontrado o coeficiente de variação. Portanto, igual a 0,44 dividido pela média aritmética simples. Enter. Já na fórmula, né, então você faz igual, abre parêntese, 0,44 dividido pela média, aí fecha o parêntese, vezes 100. O vezes do Excel é asterisco, então asterisco 100. E você terá o desvio padrão já em percentual. Ele é apresentado sempre com 2 casas decimais, portanto, pode reduzir para 2 casas decimais. A outra maneira é você, vou deletar aqui, fazer aqui, o coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média, enter, pega o valor e pede para transformar em percentual. Vem aqui, ó, número, não, eu quero percentual, e ele diz 7%. Como você vê, deverá vir com 2 casas decimais, esse você aumenta aqui, ó, aumentar casas decimais, 1, 2. E você terá o coeficiente de variação. O que significa isso? Bom, em agricultura, esperamos, na nossa área de experimentação agrícola, por exemplo, nós esperamos que nossos experimentos nos dê um coeficiente de variação de 20 para baixo. Então, bons experimentos, dados, como diria assim, mais uniformes, nós temos um CV abaixo de 20. CVs acima de 20 costumam nos trazer problemas para justificar as respostas. E acima de 30, às vezes sugere até repetir o experimento. Ok? Mas o que é a leitura desse 6,95 então? Pimentel Gomes, que é um autor consultado, sugere que CVs de 0 a 10 nós teríamos os dados com altamente homogêneos. De acima de 10 até 20 seria homogêneos. Entre 20 e 30 seriam heterogêneos. Acima de 30, muito heterogêneos. Outras escalas são feitas também, no sentido que se fosse experimento, diríamos que CVs entre 0 e 10, o experimento tem alta precisão experimental. De 10 a 20, boa precisão experimental. 20 a 30, precisão experimental regular. E acima de 30, precisão experimental ruim. Essa seria uma boa leitura do coeficiente de variação. Ok? Bom, nós temos para vocês isto para apresentar como nossa primeira aula. Espero que possa contribuir com seus aprendizados em Excel. Muito importante. Deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho para novas publicações e envie sugestões de novos vídeos que você gostaria de aprender no Excel ou em outra área da estatística principalmente. Obrigado.